Boa tarde, turma! Estamos aqui para mais uma aula de português e nós vamos fazer a correção das atividades da ficha de atividades na página 5, né? Que ficou para da aula passada. E aí, a atividade número 1 fala assim: leia o texto a seguir. O menino descalço, quando ri do palhaço, estica o pescoço e engole o caroço. A moça bonita, de laço de fita, abraça o palhaço, que balança a pança. Agora, você precisa circular no texto, tá? As palavras com C cedilha. Então, vamos lá? Vou pegar uma cor bem legal aqui pra nós, né? Deixa eu pegar aqui. E pronto. Vamos lá. Então, é para circular as palavras, tá? Não só a letrinha. Então, nós vamos circular as palavras. Então, descalço, palhaço, pescoço, caroço, moça, laço. Estão conseguindo aí? Fazendo a correção. Palhaço, abraça, balança e pança. Ótimo! Agora a atividade de número 2. Pede para você associar a imagem aos trechos a seguir. Então, o menino, olha lá, o menino está como? Olha aqui o pezinho dele. O menino descalço, né? Descalço significa sem calçado. De laço de fita, então, a moça, né? E o palhaço, abraça o palhaço, né? Então, aqui tem o palhaço. Aí, na página 6, fala o seguinte. Nós vamos trocar novamente a cor e deixar uma cor mais escura, né? Então, vamos pegar essa cor mais escura aqui. E aí, fala o seguinte. Pinte a palavra escrita incorretamente. Não, na 3, né, pessoal? Desculpa, a prof já estava pulando para 4. Complete as palavras abaixo com C ou com C cedilha, tá? Então, maçã é com C ou C cedilha? C cedilha, né? Maçã. Palhaço, C cedilha, né? Bagaço, C cedilha. Moço, C cedilha. Ah, mas é tudo com C cedilha? Não, claro que não. Vamos ver. Acerola é com C, olha aí, tá vendo? Macio é com C. Céu, C também. Não existe C cedilha no início das palavras, tá? Não existe isso na nossa língua portuguesa, na nossa ortografia. Cinema, com C. Caçula, C cedilha. Cenoura, C. Pedaço, C cedilha. Laço, C cedilha. Louça ou louca, seria louça ou louca, tá? Quem colocou C, tudo bem. Ou quem colocou o cedilha, tá? Não tem problema também, não. A palavra pode ser escrita louca, tá? Que se refere a uma pessoa louca, ou louça, que se refere a um vasilhame, né? E aqui, roça, C cedilha. Taça, C cedilha. Aqui, faca, pode ser faca ou faça, tá? Do verbo fazer, ok? Então, pode ser um dos dois.
Aí aqui, pinte a palavra escrita incorretamente. Qual dessas 3 palavrinhas que está escrito errado? Eleição, calça ou cinema? Muito bem, para quem colocou cinema, você pode pintar aí, tá? Que você acertou. Agora, escreva a palavra corretamente no espaço a seguir. Então, eu acabei de falar para vocês ali em cima que cinema não se escreve, o C cedilha a gente não utiliza no início das palavras, né? Então, olha lá, ó. Cinema. Prontinho, a palavra agora está correta, né? Agora, 5. Escreva as letras que faltam nas palavras. Em seguida, pinte a palavra que deve ser escrita com C cedilha. Como que nós vamos fazer? Pássaro, será que é com um S, com 2 S ou com C cedilha? E aí, o que vocês colocaram? Então, quem colocou 2 S, parabéns, tá? Você está, ó, craque na ortografia. Passeio, será que é com C cedilha? Não, né? É SS também. Então, se você acertou, parabéns, você tá ficando craque. Criança, C cedilha. Ó, quem acertou tudo está de parabéns. Principalmente quem tá fazendo sozinho essas atividades aí, viu? Que não é mole, não. São atividades bem difíceis, mas vocês estão craques, então para vocês tudo é mais fácil, não é verdade? Agora nós vamos lá na nossa apostila, ok? E aí, nós vamos iniciar aqui na nossa apostila, tá, pessoal? Na página 18, e nós vamos iniciar falando sobre as palavras com C cedilha. Então, nós vamos fazer a leitura do texto a seguir. A história da cedilha. Com ela se faz bagunça, mas não se faz diversão. Trabalha na terça, não no sábado. Está na dança e na canção. A cedilha é um sinal que escorregou e caiu. Foi parar debaixo do C. Sorte que ninguém viu. C com O e C com U representam som de K. A mesma coisa acontece quando o C está com A. Para o C ter som de S, nesses casos, é bem tranquilo. K, CO, Q ganham uma cedilha e podem seguir sem grilo. A cedilha é muito tímida, não gosta de aparecer, nunca no início da palavra. Ela prefere se esconder. Olha que texto bem legal, né? Então, eu tenho certeza que vocês leram comigo aí. Então, agora é um texto de Tatiana Couto, tá? Aqui no cantinho aqui da nossa tela. Agora, o que nós vamos fazer? Vocês podem observar aí, pessoal, as palavras a seguir, né? Vamos olhar elas com bastante atenção. E nelas a gente pode identificar a cedilha de que se trata o poema. Então, vocês já conhecem qual que é a cedilha, né? É esse sinalzinho que escorregou e caiu e foi parar embaixo do C, né? Então, olha lá. Paçoca, açaí, poço, açúcar. Quando não tem o cedilha, quando às vezes você escreve, você esquece de colocar o cedilha, por exemplo, no açúcar, a palavra vai ser lida açúcar, né? Vai estar errado. Então, precisamos do cedilha para ele fazer o som do S, ok? O cedilha, olha lá, é um sinal que se coloca debaixo da letra C, antes das vogais A, O e U. Então, quando for com o C com o E, mesmo que ele tenha o som do S, não vai cedilha, tá bom? Então, o cedilha, ele é um sinal que se coloca debaixo da letra C, antes das vogais, tá? A, O, U, para indicar o som do
S em algumas palavras, tá bom, pessoal? Agora vamos então para mão na massa. E a atividade mão na massa, aqui no nosso livro, na página 18, ele diz o seguinte: no livro que Otávio está lendo, estão faltando sílabas nas palavras. E sem essas sílabas, ele não vai conseguir ler. Para ajudá-lo, olha, ele está lá no primeiro ano. Então, para a gente ajudar ele, nós precisamos completar essas palavras com as sílabas a seguir. Então, vocês lembram que lá no primeiro ano também foi difícil, né? Quando vocês começaram a ler, né? Tiveram bastante dificuldade. Então, vamos ajudar aí o Otávio a completar a palavra, porque sem as sílabas que estão faltando, ele não vai conseguir ler, né? Então, vamos lá. Nós temos as opções aqui, ó. Sa, são, sol e su. Então, vamos lá. Aqui, seria len-sa? Ou len-são? Ou len-sol? Ou len-su? O que vocês acham? Pode dar uma pausa aí e quiser completar toda a atividade número 1, depois vocês voltam aqui para a correção, ok? Então, vamos lá? Agora, nós vamos fazer a atividade com vocês. Então, a primeira palavrinha é lençol, ok? A segunda palavrinha é canção. Não se esqueçam do tio em cima do A, tá? Para ficar ok? Poluição. Ah, prof, vai repetir? Vai repetir, olha o tanto de palavrinha que nós temos, tá? Não tem problema, pode repetir sim. E aqui, coração. Outro são. O são repetiu já 3 vezes até agora, né? Abraçar. C cedilha A. E agora? Caçula. Praça. E agora, pessoal? Cabeça. E criança. Muito bem para quem acertou tudo. Parabéns! Agora, nós vamos para a página 19, tá? Nós vamos seguir aqui na página 19. E nós temos mais um texto aqui. Informações científicas, ok? Então, leia atentamente o texto a seguir. Eu vou ler daqui e vocês leem daí, tá bom? Leiam com bastante atenção. Se vocês acharem que deva ler mais uma vez, não tem problema. Dá pausa no vídeo, lê de novo para poder entender o que o texto quer nos dizer, ok? Então, leia atentamente o texto a seguir. O nome do texto é Profissão. Preguiça. Vamos lá? Já ouviu falar na história da cigarra e da formiga? Diz a fábula que na mata, durante o verão, a cigarra aproveitou para cantar e curtir a vida. Já a formiga, por sua vez, trabalhou sem parar, a fim de juntar comida suficiente para passar o inverno, quando o acesso ao alimento seria mais difícil. Talvez tenha surgido daí a fama de que as formigas são muito trabalhadoras, tanto que algumas são chamadas operárias. Pois bem, prepare-se para mudar de ideia sobre as formigas, ou pelo menos sobre parte delas. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que algumas operárias são especializadas em ficar sem fazer nada. Por essa você não esperava, hein? Então, o estudo foi realizado por biólogos da Universidade do Arizona que trabalham com a espécie. Para entender melhor o comportamento desses insetos, os pesquisadores criaram um formigueiro no laboratório. Depois, instalaram câmeras e marcaram as formigas com tintas coloridas para identificá-las. A maioria das formigas
gasta boa parte do tempo atrás de comida, cuidando dos ovos ou do formigueiro, conta Daniel, um dos biólogos envolvidos na pesquisa. Mas encontramos um grupo de formigas que, aparentemente, não se envolve em nenhuma atividade. Elas estão essencialmente paradas. Segundo o pesquisador, a explicação mais provável é que essas formigas imóveis sejam do tipo de reserva para substituir outras trabalhadoras que morrem ou para entrarem em ação quando a carga de trabalho no formigueiro aumenta. Também é possível que elas estejam pensando apenas em si, guardando energia e usando recursos do formigueiro para sua própria produção, acrescenta Daniel. O próximo passo no estudo é descobrir qual a função das preguiçosas no formigueiro. Aliás, descobrir se elas têm mesmo alguma função e como isso pode afetar o grupo. E você? Tem algum palpite sobre a função de uma formiguinha preguiçosa? Pois é, esse texto é de Everton Lopes, tá, pessoal? E ele foi tirado da revista Ciência Hoje das Crianças, tá? E aí, nós vamos para a página 20, tá? Que vocês leram aí da página 19 à página 20, certo? E nós vamos compreender um pouquinho o texto. Vocês viram que são informações científicas, né? Que falava muito sobre a formiga, a vida dessa espécie aqui, né? Vamos tentar ler? Sabemos que o T com o H é D, né? Então, tem Nodorax, né? Ó, Rugitulus, ok? E aí, essa espécie, né, de formiga que eles estavam estudando. Justamente por quê? Porque eles notaram que algumas não trabalhavam, certo? Então, vamos lá na atividade número 1. O texto Profissão Preguiça apresenta informações reais ou é um texto ficcional? E aí, é uma fábula? Será que isso aqui é um texto, uma fábula? Justifique sua resposta. Então, nós já sabemos que a fábula utiliza alguns animais, né? E humaniza eles, né? Então, nós já sabemos que ali não humanizou nenhuma formiga, né? E é um texto que trouxe algumas informações reais, né? Então, vocês podem colocar lá que é um texto real, pois apresenta dados científicos, ok? Então, olha lá, pessoal. Vocês podem colocar a resposta da seguinte maneira. Ele é um texto real, pois apresenta dados científicos, tá? É o que a Pro falou ali em cima agorinha para vocês. A número 2 fala o seguinte. Marque um X na alternativa correta em relação ao texto. Profissão, preguiça. Então, vamos lá. Conta uma história inventada por biólogos da Universidade do Arizona? Não. Divulga resultados de um estudo científico feito por biólogos? E aí? É uma fábula que mistura realidade e ficção? Não, né? Então, qual dos três vocês acham que é? Quiser dar uma pausa e voltar para a correção? Tudo bem, eu estarei aqui esperando vocês, ok? Então, vamos lá? Então, nós vamos marcar um X, tá? Na nossa opção. Ok? Então, vamos diminuir aqui a quantia de tinta na nossa caneta, que senão, né? Então, marca aí pra mim. A atividade de número 3, ela fala o seguinte. Qual é o nome científico da espécie de formiga utilizada no estudo? Aquele nome comprido, né, que a prof acabou de ler para vocês, né? É operária? É Nodorax rugitulus? Ou é preguiçosa?
É a segunda opção, né? Opa, deixa eu pegar aqui agora uma borrachinha para apagar esse estrago todo, né, pessoal? Pronto, então, marcando o X na resposta certa, ok? Vamos lá. A 4 fala o seguinte, lá na página 21, tá? Agora, ela fala o seguinte: qual é o nome de um dos biólogos envolvidos na pesquisa? E aí, como que era o nome dos biólogos? Vamos marcar aqui, ok? Muito bem, voltei lá no texto e copiei. Daniel Charbonnet, vou ler como tá escrito, tá? Charbonneau, é Charbonneau, né? Charbonneau, né? Um nome assim, a prof não consegue pronunciar muito bonito igual a prof de inglês, mas está valendo, a escrita está correta e é isso que vale, né? Aí, a atividade de número 5, tá? Fala o seguinte: o tipo de texto que lemos tem o objetivo de divulgar pesquisas e descobertas científicas, certo? Você acha que esses textos são importantes? E aí, o que você acha? Sim, né? Eles são muito importantes. Por quê? Então, vamos conversar um pouquinho por que ele é importante. Porque esses textos, pessoal, eles transmitem informações muito importantes sobre pesquisas, tá? Interessantes que estão sendo feitas, tá? Pesquisas que cabem ao nosso entendimento, ok? Então, tá aqui a nossa resposta. Sim, eles são importantes, né? Por quê? Pois esses textos, eles transmitem informações importantes sobre pesquisas interessantes, tá? Que estão sendo feitas, ok? E aí, logo embaixo da nossa página, nós temos o Para Saber Mais. E no Para Saber Mais, fala o seguinte para vocês. Como visto na questão 3, tá? Da seção Para Entender o Texto, os nomes científicos dos seres vivos são escritos em latim, tá? Latim, isso ocorre para que possam ser usados e entendidos em todo o mundo. O nome científico do gato é Felis catus. O cachorro é Canis lupus familiaris. E do homem é Homo sapiens, ok? E aqui nós temos a respeito sobre os textos de divulgação científica. Eles informam para nós, tá? Os estudos científicos e os seus resultados. Eles são escritos para o público em geral, para todas as pessoas, tá? E por isso eles apresentam informações de forma simples e clara, tá? Uma forma simples e clara para que todo mundo consiga compreender o que está sendo transmitido. Geralmente, são mencionados os nomes da instituição, tá? O que é a instituição? É a universidade, é o laboratório, é o instituto que está pesquisando, tá? Que está mantendo essa pesquisa. E o nome dos pesquisadores envolvidos, tá bom? E agora nós vamos continuar na página 22, tá? E vamos falar um pouquinho sobre as palavras com G e com GUI. Olha lá que legal. Então, acompanha aí na apostila de vocês. Releia a seguinte frase, retirada do texto. O próximo passo no estudo é descobrir qual a função das preguiçosas no formigueiro, tá? Você já sabe que a letra G produz dois sons diferentes, né? Então, nós já havíamos conversado sobre isso. Então, com as vogais A, O e U, vai ficar o som do Gá, Go e Gu, tá? Então, olha lá os exemplos de palavras. Formiga, goleiro, água. Agora, com as vogais E e I, ela vai ter o som do J. Então, geleia, girafa. Olha lá, olha lá. Para que o G
com o E e com a vogal I produza o primeiro som, que é o som da letra G, nós precisamos de uma letra intrusa no meio, tá? Nós sempre usamos o U intruso, tá? E aí as sílabas ficam G e GI, ok? Para fazer o som do G com as vogais E e I, você precisa usar o U intruso, para elas ficarem com o som de G e GI. Quando não aparece o U intruso no meio das sílabas do G com o E e o I, ele vai ler como se fosse a letra J, tá bom? Olha lá um exemplo aqui quando tem o intruso no meio, ó. Formigueiro, preguiça, ok? Então, vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Guerra, seguinte, sangue, ninguém, guindaste. Façam essa leitura para vocês terem uma análise, ok, pessoal? Tenta ler sem o U para vocês verem como que vai ficar, ó. Gerra, seguinte, não vai dar, né? Não vai ter o mesmo significado, tá bom? Agora, aqui na nossa mão na massa, na página 22, nós temos, olha que legal, gente! Nós temos uma cruzadinha, bem fácil pra gente desenvolver, né? Então, observe os desenhos apresentados nas imagens e complete a cruzadinha com as palavras G e GI, tá? E nós vamos trocar de cor, porque tá a mesma cor da nossa cruzadinha, né? Então, vamos pegar aqui o azul, ok? Vamos lá. E agora, nós temos aqui. Que animal que é esse aqui, pessoal? É a águia, né? Então, vamos colocar lá o nome dela. Olha o acento. A. Águia. E esse som... tem o intruso ou não? Claro, né? Então, a guia. E esse animal aqui, pessoal, quem é ele? É o caranguejo, né? Então, letra C inicial. N, né? Porque o M só vem antes de P e B. Então, caranguejo. E aqui em cima nós temos um foguete, né? Então, F. Meu F não tá muito legal, mas tá aqui. Sempre com o intruso, né? Porque não tem o som do J. Então, são letras com G e com GI. Foguete. Muito bem. Então, olha lá. E esse aqui, gente? A fogueira, né? Então, olha lá, ó. O F, F-O, fo. O G já tem, então, U, G, I, Ra. Um R só, porque tremeu a língua, né, pessoal? E aqui nós temos uma mangueira. Então, M, man, G, U, né, o intruso, e Ra, um R só também, porque tremeu a língua, tá? Eu espero que vocês leiam essas palavras para que, novamente, vocês fixem, tá? O G e o GI,
Ok, pessoal? Então, de conteúdo da nossa apostila, nós vamos ficando por aqui. E agora, nós vamos lá nas fichas de atividades, tá? Nas fichas de atividades, ver a atividade que vai ficar para vocês desenvolverem, tá bom? Então, vocês têm lá da página 7 até a página 10 para vocês desenvolverem as atividades. E ali na página 7 fala o seguinte: a número 1 é um caça-palavras. Pede para você encontrar as palavrinhas desse quadro aqui, tá? No caça-palavras. É bem fácil, coisa que vocês, ó, mamão com açúcar, né? Coisa que vocês já sabem. E aí, na página 8, nós temos a atividade de número 2, que pede para você completar as palavras com G ou com G. Tá muito fácil também, tá bom, pessoal? E aí, a número 3 pede para vocês completarem as palavras com G ou com GUI. Olha que fácil essas atividades, hein? Mas também vocês são muito estudiosos, né? Vamos lá na página 9 e na atividade de número 1, fala o seguinte para vocês completarem as palavras usando S, C ou C cedilha. Consulte um dicionário se vocês tiverem dúvidas, tá? Mas se não achar que não precisa, pode escrever aí do jeitinho de vocês, que depois, na próxima aula, eu venho com uma correção bem bacana para vocês, tá bom? E a atividade de número 2 da página 9 pede para você reescrever as frases, tá? Vocês precisam reescrevê-las embaixo, trocando a imagem pelas palavras. Então, aqui seria, no caso, a trança da menina vai ser substituído o desenho pela palavra trança, tá bom? Então, vocês vão reescrever. Vou fazer uma trança no meu cabelo. Aqui, ó, vou pedir um sorvete gigante de sobremesa. Olha, a prof já tá dando resposta, né? Aí, na página 10, ainda tem as atividades C e D. E na número 3, pede para vocês fazerem o seguinte: para você colocar o cedilha onde for necessário. Nem todas as palavras que estão aqui é necessário cedilha, tá bom? Então, vocês vão utilizar o cedilha, tá? Somente na letra C que for necessária, ok? Boa atividade para vocês, bons estudos. E a prof tá deixando também para vocês um trabalhinho de português lá na página do AVA, tá? A mamãe vai imprimir ele, vocês vão desenvolver e a mamãe vai mandar para mim lá no e-mail da professora, tá? Lá no e-mail da Prof. Beth. E aí, vocês vão... Quem não tem impressora, pode só fazer a atividade que tá pedindo, tá? Não tem problema. Faz a atividade que tá pedindo, tira a foto e envia para a prof fazer a correção, ok? Essa atividade que eu tô deixando lá, com o trabalhinho mensal de português, ela vale 2 pontos, tá? E ele é mensal. Um beijo no coração de todos.